140 municípios do país. Foram 2.000 entrevistados. É sinal que a maioria das pessoas querem uma mudança. Estão cansadas dessa impunidade, dessa falta de justiça que está acontecendo no nosso país. Hoje aqui eu tenho os meus convidados que vão me ajudar a esclarecer um pouco, a gente entender o que está acontecendo. Eu recebo aqui hoje a Sabrina Souza, que é advogada, e ela vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto para a gente tentar, com as leis, esclarecer para que a gente entenda esses assuntos. A Fátima Lima, que é assistente social, o Rafael Lemos, que é presidente da Associação de Moradores da Tijuca, e a Mara Moraes, que é uma estudante e que foi vítima de um assalto. E é com ela que eu começo o nosso debate. Mara, eu quero que você conte o que aconteceu com você. Boa noite, Fábio. Por volta da tarde, mais ou menos às 4 da tarde, eu também indo embora do curso e acabei sendo assaltada por 2 moradores de rua, 2 meninos. Tinham mais ou menos uma idade de 14 e 15 anos. Acabaram levando meu dinheiro, celular. Foi assim na frente de todo mundo, foi um horário de 4h30, o pessoal está saindo de trabalho. Foi na frente de todo mundo, próximo ao presente barro, assim, 10 pessoas. Eles estavam armados? Eles estavam com faca. Sabrina, você é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Eu sou a favor. Eu acho que diversos motivos. O Brasil ele precisa dessa redução. Acho que com 16 anos você já pode votar, você já tem essa possibilidade que você também pode responder do seu lado. Agora sim, Sabrina, boa noite. Eu queria saber a sua opinião diante desse relato, de mais uma vítima e mais um número na estatística, porque a gente sabe que nada acontece. E qual é a sua opinião? Você é a favor ou é contra essa decisão? E que medidas a gente precisa tomar para resolver essa situação? Se é que a gente consegue resolver essa situação hoje no país? A princípio, eu sou contra. Até por ser uma representante da lei, eu acredito que não só eu como pessoa, mas como profissional da área, você excluindo a pessoa do convívio social, não vai resolver o problema. E essa lei, ela é inconstitucional, ela é inconstitucional. E, na verdade, a questão toda da justiça está relacionada ao fato de proteger esse menor, porque o menor ele é considerado pela justiça incapaz de responder por aquilo que ele faz. Ele é incapaz. Então, assim, jovem de 16 anos, ele ainda não tem discernimento, então, é isso? Não, ou pela justiça, não. As pessoas falam, um jovem de 16 anos, ele pode votar, mas ele não pode responder por um crime? Sim, mas o voto é obrigatório para ele aos 16 anos? Não. Então ele vota sim. Mas você acredita que as pessoas precisam, então, A lei precisa, sim, a lei ela precisa não mudar, ela precisa sofrer uma modificação. Então, assim, eu vejo que o Brasil ele não tem estrutura para alojar esses menores infratores. Para ficar igual a Fundação Casa, que na eles verdade, a Fundação Casa é a antiga FEBEM, que é uma maquiagem, né? A gente sabe que a lei continua tudo na mesma, não é feito nada com esse jovem que vai falar medidas socioeducativas, não é isso? Não acontece. Ele sai dali pior, infelizmente. E a maioria desses jovens, o problema que leva para a criminalidade é a diferença social. Então eu acredito que primeiro tem que haver uma reforma com relação à nossa política de distribuição de renda, para depois querer fazer uma modificação nessa lei. Rafael, você, boa noite, fica presidente de uma associação de moradores aqui da Tijuca. Já deve ter ouvido muitas reclamações. Qual é a sua opinião? Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Boa noite, Fábio. Boa noite aos amigos aqui presentes. Boa noite, plateia. Eu sou totalmente a favor da redução da maioridade penal, pelo fato de que os demais países eles já optam por isso, entendeu?
nós temos visto a crescente violência no nosso país e principalmente por menores. São crimes assim até muito violentos, crimes que chocam a sociedade, como foi o caso do João L. Para aqueles que não se lembram, né, que foi 2003, né? Isso, que foi aquele menino que ficou preso Foi arrastado. foi arrastado, e sendo que um dos envolvidos era menor de idade, que não cumpriu nenhum tipo de pena, que foi absolvido até por conta disso. Um outro caso que chocou também o país, que foi o caso da jovem Liana, que foi torturada e foi brutalmente assassinada por um menor, um rapaz de 16 anos. E a gente vê o seguinte, que países como Portugal e Argentina, eles já adotam a maioridade penal de 16 anos. Países europeus adotam, por exemplo, a Alemanha, 14 anos, a França, 13 anos, Japão, 14 anos. Então, são sociedades que elas já estão vendo que a pessoa nessa idade, o que é considerado não é o fator fisiológico de 18 anos a pessoa não sabe o que faz. Sabe sim, nos dias de hoje, a nossa sociedade não é uma sociedade de 20 anos atrás. A nossa sociedade hoje, o jovem ele amadurece mais cedo. Então, a gente tem que pensar nisso também. A gente tem que pensar que a sociedade, como tudo, ela está evoluindo. Então, não adianta a gente pensar, então quer dizer que com 17 anos e 11 meses ela é uma criança e com 18 anos ela já é um adulto. Não, é toda uma formação, entendeu? Então, a gente tem que pensar no que os Estados Unidos e a Inglaterra eles fazem. Eles julgam não pela idade, mas eles julgam pela índole e pela consciência do ato que aquela pessoa comete. É isso que é avaliado, é isso que a gente tem que avaliar também. Eu concordo com a nossa colega Sabina sobre a questão social que o país enfrenta. Só que a gente tem que caminhar pelas vertentes juntos. A gente não tem que esperar a situação do país melhorar, esperar uma sociedade feliz e contente para a gente começar a pensar nisso. A gente tem que caminhar com tudo junto, entendeu? E eu sou fortemente a favor da redução da maioridade penal, porque, como você mesmo citou no início, 4 entre 5 brasileiros concordam com isso. É uma coisa que a população está pedindo, entendeu? E se a gente continuar fechando os nossos olhos, onde é que a gente vai parar? Até onde que a gente vai caminhar com isso? Ok, Rafael, obrigado. Agora eu quero ver a visão de uma assistente social. Boa noite, Fátima. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Então, eu trabalho já na Casa do Menor há 10 anos, né? Eu trabalho com adolescentes, crianças, menores e infratores. Por isso eu sou contra. Até porque eu estou no dia a dia com esses adolescentes, esses jovens. E sou contra porque é muito fácil a gente diminuir a idade, não é? Diminuir a maioridade penal. Será que a gente resolve o problema? Em primeiro lugar. Né? A gente precisa contextualizar esse problema para saber se diminuir a maioridade penal é realmente a solução. Então, eu até quero fazer uso aqui do artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, que diz assim no artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E aí a gente então vê, dentro da nossa sociedade, essa grande lacuna, tanto por parte da família quanto por parte do Estado, não é? Que hoje a gente pode, assim, enumerar tudo isso. Você falou, seria muito bonito se funcionar. Exatamente. Da criança e do adolescente. Porém, não é porque não funciona que aí eu preciso abaixar a maioridade penal. Não é? A gente justifica o erro num outro erro, cometendo um outro erro. Ele é eficaz. Ele deveria ser eficaz. Ele não se torna eficaz porque ele não é cumprido. Até o Fábio, se me permite falar, um de cada vez, por favor. Tá. O que acontece? Você falou aí, Fátima, sobre o Estatuto
da criança e do adolescente. Mas eu quero lembrar aqui aos senhores que esse mesmo estatuto, ele prevê que o jovem que seja autuado num crime e seja julgado por esse estatuto, ele só pode pegar no máximo 3 anos de reclusão. Ou seja, o jovem, ele vai ficar lá recluso 3 anos, provavelmente menos, porque a gente sabe como é que funciona as coisas nesse país, e ele sai como se ele não tivesse cometido nada, ele sai com a ficha limpa. Ou seja, ele volta para a sociedade com uma pseudo-regeneração, só que ele pode voltar e vai matar outras pessoas, vai cometer outros crimes. Rafael, então reduzindo a maioridade penal, resolveria o problema? Eu não acredito que resolva, mas é aquilo que eu falei no início, as coisas têm que andar juntas, entendeu? A mesma coisa foi a lei seca. Entendeu? Num primeiro se criou toda uma coisa de educação. Se fosse esperar as pessoas ficarem conscientes para poder limitar o consumo de álcool, nada ia ser feito. E a gente vê aí que a lei seca está funcionando. Então eu acredito que funcionaria. Não é a solução, mas é aquilo que eu digo. É uma coisa que tem que andar. É a dona lei seca, né? A população funciona, né? Bom, a questão de querer comparar o Brasil com países de primeiro mundo, eu acho que é totalmente errada a sua concepção, né? Porque nosso país é um país emergente. Então, você não queira comparar o Brasil com a Inglaterra. Não, mas não é uma questão de comparação, é uma questão de que a gente tem que ver que os países estão andando para frente. E a gente tem que andar também. A gente vai continuar com esse espírito de vira-lata de país de terceiro mundo? Não, as nossas leis têm que caminhar, têm que seguir, como os outros países também seguem. Todos eles olham para frente. A sociedade está evoluindo. Você o país tem que andar, mas a política segue. Não, mas você tem que ver. A gente fica sempre com essa história de que não pode comparar, não pode comparar. Então a gente não pode nada. Porque a gente vai ser eternamente um país de terceiro mundo, então a gente As pessoas querem agir pelo emocional. Não é questão de emocional, é aquilo que eu tracei. É uma questão de que a gente tem que olhar para frente. Uma lei não se muda dessa forma. Sim, mas é uma coisa que a gente tem que ver que não tem que ser o interesse de poucos. A gente vê que isso aí, manter, é o interesse de poucos. Tá, e vai resolver em alguma coisa? Eu acredito que vai solucionar muito, não resolve. Eu acho que tem que aquilo que você falou da questão de que tem que... você acha que o Brasil Eu acho que a gente tem condição de dar um passo para frente. Você Eu acho acha que em só um pegar minuto, Rafael, agora você tem já fala. menos de 18 anos de idade e colocar, ele foi punido por um crime que ele cometeu, e colocar esse adolescente junto com um adulto, que muitas das vezes podem ter cometido um crime muito pior do que esse adolescente. Mas... Você acha que ressocializa em alguma coisa esse adolescente? Você acha que vai mudar alguma coisa também? Agora, por isso que também eu digo que a mudança é parte. A gente precisa olhar o todo da história para poder dizer mas então quais você as me mudanças diz o que tem que seguinte, acontecer. e essa mãe que perdeu essa criança aí, a mãe do João F. Então, você acha que a perda do filho dela também não é significativa? Sim, não, isso aí não, a gente não tem A nem perda que da decidir. Ariana, Perdeu que a foi mãe. brutalmente Não é nem a assassinada. questão. Foi Mas o senhor sabe que brutalmente o pai da Ariana, que é um advogado, ele que sofreu, que foi vítima por perder a sua filha, por um estupro e por ser morta, ele mesmo não luta por ter uma redução dessa maioridade penal? O senhor já procurou saber disso? Já procurei sim. Então, Mas, inclusive, não é só o pai da Ariana que sofreu. Quantas outras Arianas vão ter que como morrer? professor da lei, enxerga com a razão e não com a emoção. Não, mas não é questão de emoção. É questão É de que a questão de gente... emoção, sim. Não, a gente tem Eu vou que ver ver... sendo alguns convidados. E a pesquisa que foi feita no início, que eu falei para vocês aqui no início, nós fizemos uma outra. Um termômetro, para a gente sentir o que as pessoas gostam. Nós fizemos essa entrevista aqui na Mega João Lima. Gostaria de pedir ajuda aqui da nossa produtora. E a gente vai colocar isso nas duas. A pergunta foi a mesma. Você é contra ou a favor da redução da maioridade penal?